Senhores jurados, antes de começar a fazer a tréplica, eu preciso agradecê-los e agradecê-las pelo empenho, pela dedicação, pelo interesse à causa. Reitero aqui todas as palavras que foram ditas pelo meu amigo, Dr. Zagallo, e acrescento: sem os senhores aqui, jamais poderíamos fazer justiça. Se hoje os senhores estão aqui, são pessoas selecionadas, pessoas honradas e honestas. Senão, não teriam o privilégio de sentar neste banco. É um processo longo, cansativo. Hoje é o 4º dia de julgamento. Mas cada um se dedicou, dentro das suas funções e delegações, a buscar a justiça aqui. Então, antes de mais nada, receba os meus agradecimentos e peço desculpas por algum excesso que tenha praticado, talvez no calor da emoção tenha exacerbado um pouco, e se assim o fiz, de antemão, peço desculpas. Pois bem, antes de tudo, nós devemos pensar o seguinte: se a vítima tivesse parado no momento de uma ordem legal, isso tudo teria ocorrido? Essa é a primeira pergunta. Quem vai falar das teses, parcial das teses, é o Dr. Marco Antônio. Mas nós poderíamos aqui colocar à disposição dos senhores e senhoras mais uma, que não vou, entendo que não é o caso. É uma causa supralegal chamada culpa exclusiva da vítima. Por que a defesa entende que não é culpa exclusiva da vítima? Porque houve uma colaboração pelo resultado das viaturas que estavam acompanhando com highlight e faróis desligados. Portanto, essa palavra exclusiva cai por terra. Por essa razão, nós não colocamos essa tese. E aquela viatura, é bom que se frise, nada tem a ver com os policiais. Se tinha defeito, como o coronel falou, se não tinha, isto é preciso separar a conduta desses policiais que acompanharam dos policiais acusados. Cada um deve ser responsabilizado pelos seus atos. Nós não podemos transferir a responsabilidade daqueles que acompanharam a viatura com defeito ou não. O coronel aqui confirmou que tinha, o comandante do batalhão disse que tinha um problema. Ainda que não tivesse essa responsabilidade, não deve recair sobre os acusados. Não foram eles que estavam na condução daquela viatura. Pois bem, isso será objeto da fala do Dr. Marco Antônio, mas só quero fazer uma ressalva, que a própria defesa, disse aqui o Ministério Público, reconhece que os réus foram imprudentes. Não é bem isso. A defesa, como tese principal, tese primária, postula a legítima defesa real e a putativa. Só que os senhores podem entender de forma diversa. Podem entender uma dessas possibilidades. E se a defesa não expõe, os senhores não têm opção para decidir. A defesa tem a mais absoluta certeza de que agiram em legítima defesa real e putativa. A defesa não tem essa dúvida. Nenhuma. Mas pode ser que os senhores tenham. Pode ser que os senhores entendam, não. Como foi dito aqui, houve imprudência, não tinha intenção de matar,
E se a defesa não disponibiliza essa possibilidade aos senhores, os senhores não têm como votar. Os senhores não têm como decidir. Então, aqui, a defesa não está querendo aqui fazer, como dizer aqui, garateia defensiva, não. Está disponibilizando aos senhores a possibilidade de decidir de acordo com a consciência de Vossas Excelências. Mas as teses ali serão explanadas pelo Dr. Marco Antônio. Foi dito aqui que 2 acusados permaneceram em silêncio quando perguntaram se estava arrependido. Senhores, qualquer resposta que fosse dada pelo réu poderia ter caminhos diferentes. Se eles dissessem, sim, estou arrependido, assumiu a culpa, é isso que a acusação diria. Assumiu a culpa. Se eles dissessem, não, eu não estou arrependido, está vendo, senhores jurados? Instinto homicida. Não foi orientação da defesa, não, porque eu teria respondido. Eu lamento por tudo que aconteceu. Lamento profundamente. Mas, diante daquela situação, entendi que era necessário a minha reação. Era isso que eu teria respondido. Mas eles, banco dos réus, ânimos exaltados, nervosos, ansiosos, com medo. Acha que é fácil sentar ali? O que será que passa na cabeça dos acusados ao sentar ali e ser indagado, questionado, tendo a família assistindo? Não é fácil, senhores jurados. Da mesma forma que a mãe se levantou, em um âmago de querer dizer algo, de querer buscar a justiça, na ótica dela, eu compreendo. Eu compreendo perfeitamente. Mas assim também agiu o Luiz Gustavo. E vim aqui querer expor, até avançando um pouco a defesa técnica. Isso tudo é a vontade de trazer aos senhores o que de fato ocorreu. Não é má fé do acusado. É a vontade de trazer conhecimento aos senhores jurados para que os senhores possam decidir de uma forma clara, soberana. Foi essa a intenção. Não veio aqui para querer enganar ninguém. Se quisesse enganar, poderiam se valer do direito de permanecer calado. O magistrado disse, o senhor tem o direito de permanecer calado. Isso não pode ser interpretado contra o senhor. Mas poderia exercer esse direito. Não quero responder perguntas. Ele respondeu. Respondeu. E o silêncio aqui que foi mencionado, como alertou o magistrado, não pode ser considerado em seu detrimento, em seu prejuízo. Isso é uma violação constitucional. E os senhores hoje são juízes. Portanto, deve zelar pela aplicação da nossa lei maior. Foi dito aqui que os réus deram versão fraudulenta. O doutor Zagalo, com muita veemência e competência que lhe é peculiar, diz, eu vou provar. Eu vou provar. E dentro da minha concepção, pelo que eu vi aqui, a mim, ao menos, não restou claro se a acusação confirma ou não se Ricardo se evadiu. Para mim não ficou claro. Para mim não ficou claro. Há um momento em que o doutor promotor disse, Ricardo não fugiu. Não houve colisão com o Fiesta. Não há dano no pneu. Eu vou provar que houve sim. O laudo já foi apresentado. Agora,
nós vamos mostrar imagens. Eu vou passar um vídeo que aparece na hora que o Fiesta está descendo, ele desce da guia. A roda sai da guia. Eu vou mostrar para os senhores. Porque, ao contrário da acusação, o que eu falo, eu vou provar. Disseram aqui, maconheiro, Satanás. O próprio magistrado falou que a defesa em nenhum momento chamou o Ricardo de maconheiro. E falou aí que numa entrevista foi chamado de Satanás, não mostrou. Eu desconheço esse fato. Eu desconheço. A acusação com a devida vênia está se impingindo, maculando a imagem do Ricardo que não merece. Em nenhum momento nós dissemos aqui que Ricardo era maconheiro. Em nenhum momento. Eu estou sempre pautando aqui para preservar a imagem do Ricardo. Cansei de falar, Ricardo era um homem honesto, um homem honrado e não merece ser impingido de nada pejorativo. Estou batendo essa tecla aqui o tempo todo. Aí vem a acusação e quer colocar palavras na boca da defesa. Como se fosse enganá-los. Se eu, em alguma vez, chamei, falei, o Ricardo é maconheiro, eu peço a condenação dos acusados. Se alguma vez eu disse isso. Em nenhum momento eu maculei a imagem do Ricardo. O que ocorre é o seguinte, há prova nos autos de que foi encontrado maconha dentro do carro. Há prova nos autos de que Ricardo estava com 1,5 de álcool etílico no sangue, que segundo a medicina legal é quase que embriaguez completa. Eu não posso esconder essas provas dos senhores? Eu não posso furtar essa prova dos senhores? Isso não tira nem a dignidade que Ricardo tinha, mas é prova dos autos, eu sou obrigado a apresentar. A minha preocupação não é só defender, mas é não ofender. E não achei muito ético dizer que a defesa está impingindo adjetivos pejorativos ao Ricardo. Isso não é verdade. Foi dito aqui que o carro não era caráter geral. Realmente não era. Agora, imaginemos a seguinte situação. A pessoa acaba de ser tomada de roubo. Sequestro relâmpago. Se a viatura estiver vindo atrás, puxar a placa, vai constar produto de roubo? Quem poderia fazer aqui já está dentro do carro. Nem sempre o carro que está em fuga ou não, se puxa a placa, pode ou não ser um produto de roubo. Se foi um produto de furto, às 10h30 da noite, se foi um produto de furto, o morador está dormindo, vai fazer queixa como? Não nem sabe que o carro dele foi levado. Mas isso são coisas que só quem já trabalhou é que tem esse discernimento. E por isso trago aos senhores essa informação. Sobre a trajetória do tiro. A acusação ontem demorou 20 minutos, quase meia hora, para tentar explicar que o tiro é incompatível. Em 10 segundos a defesa provou, por A mais B, que é compatível sim. E não é só a defesa que diz. O perito diz. Se os senhores quiserem, é só pedir o depoimento. Eu já mostrei. Mas se quiserem ver de novo, é só pedir. O perito diz. Perito que foi lá 7 dias após o fato e fez a reprodução simulada dos fatos, Dr. Napoli. Que, segundo a opinião dele, a versão dos acusados é compatível. O perito é imparcial. O perito não tem interesse na causa. Já o promotor tem, o assistente de acusação tem, e eu também tenho. Mas o perito não.
Por que o perito diria isso? Eu não conheço perito, o promotor não conhece perito, a assistente não conhece perito, os acusados não conhecem perito. Ele pegou as informações, fez, é compatível. Quando não é compatível, ele fala, a versão dos acusados não é compatível com o laudo. Pois não. O perito, quando fez o exame, a reconstituição que nós levamos lá, não teve acesso à prova do IML. A reconstituição não foi conjugada com a prova do IML, do Instituto Médico Legal, da perícia necroscópica. Então, não é bem verdade, me desculpe a sinceridade, o senhor dizer que o perito afirmou que a prova pericial lá do IC é compatível com a prova do IML, porque o perito não confrontou a necrópsia. E no depoimento em juízo? Ele não confrontou a necrópsia. Foi apresentado para ele, doutor? Ele não confrontou a necrópsia. No depoimento dele foi apresentado. Ele não viu aquela foto. Eu não estou falando que ele falou isso, foi no depoimento em juízo, não foi no laudo, não. Não, se fosse verdade, é isso que ele quis dizer. Entendeu? Se deixar ele entrar, nós vamos sair lá em Las Vegas. Tá, deixa eu só concluir. Pois não, doutor. Então, estou querendo dizer o seguinte, a questão da trajetória, e o senhor... O senhor concorda com a trajetória? Concordo. Concordo. Porque ele estava, se for verdade o que o senhor está falando, ele estava na situação fetal. Ele estava se defendendo. Mas é por óbvio que estava, eu não estou dizendo que não. E aí, como é que estava a mão dele, então? Esse é um segundo momento. A mão é um primeiro momento. Se proteger é um segundo momento. Tá. Ele está sendo alvejado. Quem que vai ficar sendo alvejado e ficar olhando para os tiros? É uma questão lógica, senhor jurado. Falou, doutor. O Adriano falou que enquanto eu tirava, ele estava vendo a arma na mão. Ele viu e atirou. É diferente. Tá bom. Bom, vamos seguir aqui. Tá bom. Então vamos lá. Doutor, esse tipo Vamos. de comentário não... Doutor, deixa o doutor Arildo continuar com a exposição. Então veja bem, a trajetória eu não vou mais falar, porque o próprio promotor consentiu. Então, está encerrado quanto à trajetória. Não vou desprender tempo. Se os senhores tiverem dúvidas, vocês podem olhar o laudo. Podem olhar, podem ver depoimentos. Aliás, queria parabenizá-los, que os senhores estão fazendo perguntas e pedindo para ver a prova. Se os senhores estiverem com dúvida de algo que eu estou falando, peça para o magistrado. Eu quero ver tal prova. Que eu mostro. Eu vou mostrar. O que os senhores pedirem, eu vou mostrar, porque eu não vou falar nada que não tem no processo. Nada. Não vou fazer a minha perícia, como foi feito aqui. Não foi batida, foi a porta. Nós vamos chegar lá. Não. Eu vou pautar por um perito. Eu não vou fazer o meu laudo. Eu não sou perito, nem o promotor, nem o assistente. Portanto, nós temos que nos valer da prova técnica. E não de opinião pessoal do que pode ter acontecido, isso é conjectura. Danos de pequena monta. Realmente, é verdade, isso consta no laudo. Eu concordo com o MP. E quem disse que foi capotamento? Quem disse que foi uma batida violenta? Quem disse que quase matou em razão de colisão? Ninguém disse isso. O perito confirmou que houve danos. A tinta da viatura passou por um Fiesta. Aí vem falar que, o estribo. Né? Se eu entendi errado, eu até acho que entendi errado. Mas, segundo foi dito aqui, o que abriu a porta foi o disparo. E por isso a porta abriu e bateu. Mas se foi desse jeito, teria pego no estribo. Senhores jurados, a porta estava aberta. Ninguém disse que a porta, que ele bateu quando a porta estava fechada. Eu vou passar aqui o Adriano tentando abrir a porta. Muito se falou aqui que não verbalizou. Já chegou atirando. Ele tentou descer da viatura para abordar. Ele tentou descer, mas não conseguiu.
Se ele tivesse permanecido semi-desembarcado, poderia estar morto ou com a perna amputada. Isso o vídeo vai mostrar. Disse aqui que a defesa falou que a moto não existia. Os senhores ouviram os acusados, ou esse que vos fala, ou qualquer um advogado ou advogada da banca de defesa dizer: essa moto não existe? Os senhores ouviram? Alguém disse isso aqui? Disseram: eu não conheço. Eu não conheço. Aliás, a própria testemunha protegida, no depoimento anterior, ela diz que não era policial a princípio, porque ele estava fardado, e que não os conhecia. A testemunha protegida, que esteve aqui, falou isso durante a primeira fase do júri. Mas a acusação diz que tem a identificação do motociclista, que é um policial. Partindo desse princípio que é um policial, o próprio assistente de acusação falou que aquela rua, né, que tem o viaduto, subindo vai dar no batalhão. Subindo vai dar no batalhão. Então, vamos lá, a rua está aqui. A moto, ela vem daqui, ó. O carro está aqui. O local do crime é aqui. Ele passa, para aqui, conversa com os policiais, sobe, sentido o quê? Que o assistente falou? Batalhão. É o caminho para ir para o batalhão. E depois ele volta, para e pega sentido contrário ao local do crime. E os senhores observaram no vídeo. Tinha fita isolando? Tinha fita? Não tinha. Tinha viatura bloqueando? Também não tinha. Passou outro carro? Passou. De lá para cá. Passou um Uno daqui para lá? Passou. Então, ou está cheio de policiais ali, apaisando, correndo para cá e para lá, ou o local não estava preservado, ou se estava, não estava preservado de forma adequada. Foram eles que preservaram o local? Não. O local estava prejudicado, segundo a perita? Vamos ver o que ela disse? Pronto, o que é isso aqui, velho? Deixar de um jeito já aqui. Você fica lá. Tudo bem, mas por favor. Se eu achasse, esse é o depoimento da perita, folhas 1048. Se eu achasse que o local havia sido violado, eu faria a perícia e constaria isso no meu laudo. Ela não constou isso no laudo. O local foi violado, o local foi prejudicado, o local... Não tem. Depoimento da perita. Que, frise-se, também é imparcial. E mais uma vez ela fala que viu o violão na calçada, com sangue.
Se esse violão foi tirado por quem? Ninguém sabe. Mas sabe quem não fez, porque não estava no local. Os acusados saíram para socorrer, o oficial já estava lá, tinha um tenente lá. Do PS foi para o batalhão. Batalhão, oficiais do PPJM, que é um braço da coisoria, voltaram ao local, de lá do distrito policial. Se tiraram o violão, não sei até que ponto isso poderia interferir na investigação. O que o violão tem a ver com essa história? Nada. Absolutamente nada. Foi dito aqui também que a maconha encontrada era velha. Ao meu sentir, dando-se a conotação de que estava armazenada, guardada para ser implantada em alguém. A maconha era velha. Vamos ver o que a perita diz, imparcial. Desce mais um pouco. Desce? Não. Depois acho que não pode tomar. Aqui, ó. Olha lá. Ela estava envolvida por um filme plástico, o qual não estava íntegro, sendo certo que essa porção parecia ter sido parcialmente consumida. Essa é a maconha velha. A perita relatou isso. Senhores jurados, eu não posso afirmar realmente que essa droga era do Ricardo. Eu não posso afirmar isso. Volto a frisar, eu pedi a perícia por 2 vezes e foi negada. Prova essa que poderia vir, inclusive, tirar essa maconha da cena do crime e comprovar a fraude. Se vem o laudo da exumação, olha, não há no cadáver qualquer indícios ou indicativos de qualquer droga. Favorecia a acusação. Favorecia a acusação. Que realmente a droga foi implantada. Veja, senhores, eu tenho ciência disso e eu pedi a prova. E foi negada por 2 vezes. Como que a defesa, embora não seja obrigação, repito, vai trazer para os senhores prova se o Poder Judiciário impediu? Como é que eu posso trazer essa prova? Pedi em 2 momentos, em campo de inquérito e processo. Foram negadas 2 vezes. Se os senhores acham correto condenar alguém assim, condenem pela fraude. Fica a critério da consciência de Vossas Excelências. A defesa tentando buscar a prova, tentando, pedindo, não. O único requerimento que tem do Ministério Público que foi negado, sabe qual foi? Em razão daquelas cápsulas, o Ministério Público pediu a prisão dos acusados. E a magistrada, à época, negou. Foi o único pedido negado do MP. Todas as perícias pedidas foram realizadas. Todas. Da defesa, nem todas. Equiparidade de armas que temos. E isso porque no Tribunal de Júri é plenitude de defesa. O processo lá no crime de roubo é ampla. Aqui é plenitude. É maior que ampla.
Mesmo assim, foi negado por 2 vezes requerimento da defesa para a produção de provas. E voltando à moto aqui. Tem-se dos autos, não sei por quanto tempo eles têm essa identificação. O que sei é que esse processo perdura já por mais de 4 anos. Se tem identificação, tem um nome. Tem um nome. Tem as características da moto. Por que não se investigou? Esse tipo de ação penal é ação pública incondicionada. Quem é titular da ação, quem pode pedir é o Ministério Público. A defesa não é dono dessa ação. Então, seria o doutor Zagallo, representando o Ministério Público, qualquer outro promotor, requisitar a instalação de inquérito policial para apurar? Eu faço questão, doutor. Aliás, eu posso responder essa pergunta que você falou? Porque eu não investiguei, é uma parte que você tem. Só um minutinho que o tempo errado. Vai conceder a parte? O senhor vai com os 3 minutos? É porque eu tenho muita coisa para falar, doutor. É muita coisa. Doutor, prossiga. Tá, obrigado. Prossiga. Deu pelos 3 minutos? Não, doutor, prossiga. Tá. Foi solicitado a parte. Então, veja bem. Foi negado a parte. Até agora, não se pediu instalação de inquérito. Querem transferir essa responsabilidade agora aos acusados, aos 3 acusados que estão ali, ó. Ex-sargento Adriano, soldado Luiz Gustavo e... Soldado ou cabo? Soldado e... Soldado Robson. Esses 3. Como se estivesse na viatura, como se tivesse fraudado o local do crime, como se tivesse plantado a droga, como se estivesse andando com a moto. Nada disso compete aos acusados. E os senhores ouviram aqui, eu pedindo ao Ministério Público para investigar, porque a defesa não compactou com fraude. Não investigaram. Até aqui, não. 4 anos e não sei lá quanto. Não se investigou. Pois não, doutor? Pouco tempo, 1.555 dias para ele pedir, não pediu. Então, eu acho que já está solucionada a questão da fraude. Se os senhores tiverem na dúvida sobre o que tem ou não no processo, pedem para ver. Se a prova dos autos não esclarecer e restarem a dúvida, resta a absolvição. E deve responder lá no 3º quesito, se o jurado absolve o acusado, que o doutor Marco Antônio vai externar. Quanto tempo eu tenho ainda? Eu tenho meia hora. Não, tá ótimo. Agora vamos ver um filme aqui. Eu disse que o que eu falo eu provo. O que eu falo eu provo. Não fico fazendo ilação, não. Vai na pasta 3D. Aqui, ó. A imagem que foi apresentada pela acusação, talvez por um problema de configuração, não sei, não aparece a parte de cima aqui do vídeo. É por óbvio que a viatura aqui deu uma freada, diminuiu a velocidade. Mas não é isso que interessa agora no momento. Reparem, senhores jurados, aqui, ó, nesse farol aqui, ó, neste aqui, ele vai voltar e vai descer da guia. Ah lá, volta aí, Márcio, esse farol aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá lá. Volta de novo. Se alguém não enxergar, levante a mão que eu passo novamente. Tá aqui, ó. Volta de novo.
Perceberam? O carro cai da guia. Passa mais uma vez, para não ter dúvida. Coloca o waiver assim, ó. Aqui, ó. Esse farol. Esse farol aqui. Muito bem. Então, provado está, em consonância com o laudo, que houve a colisão, o dano, e ele descendo da guia. Ah lá. E vem dizer aqui que não houve fuga. Está aí, senhor jurado. Agora, Pergunta se mandou, se conseguiu ver. Pergunta se conseguiu ver. aqui é a colisão. Em câmera lenta, slow motion. Conta a porta, mostra a porta. Espera aí que vai passar o zoom. A porta aqui, ó. Abrindo a viatura. Ah lá. Foi tiro. Foi tiro que abriu a porta desse jeito aqui, ó. Observe que a viatura parou. Aí se falou muito que o farol alto dos carros, etc. Observe que esse farol aqui, ó, está queimado. Esse farol alto está queimado, ó. Volta um pouquinho essa imagem. Vamos passar no mocho aí, ó, o carro descendo da Tá. guia. Olha lá. Novamente, ele descendo da guia. Agora slow motion, a porta abrindo. De novo. Agora com um zoom para os senhores poderem enxergar melhor. A porta aqui, ó. Parou a viatura e tentou desembarcar. Tinha como o Adriano descer da viatura com ela andando ali em movimento? Só se fizesse o rolamento. Ia parar embaixo do Fiesta. Observe aqui, volta um pouquinho. Queria que vocês observassem essa imagem aqui, ó. Essa daqui, ó. Tá vendo, ó? Cadê o black light acendido? Na hora que está em cima da viatura, ele acende. Na hora que está em cima da viatura, ele acende. Acende o freio. Só me aconselho a parte, por gentileza, volta, ele dá uma freada antes. Sim, doutor. Agora estou só meus 3 minutos. Pode olhar aqui, doutor. Se por gentileza, se eu voltar, ele aqui... O doutor vai conceder Pode a dar. parte ou não? Não. Não vai conceder, o doutor pode não querer. Ele está atrapalhando a defesa, doutor. Ele está atrapalhando a Ele defesa teve a oportunidade de passar o propositadamente. vídeo, doutor. Ele já teve a oportunidade, ele já fez o trabalho dele. Não aceita não, doutor. Estou te pedindo encarecidamente. Porque ele está atrapalhando propositadamente para confundir os jurados. Doutor, a situação é a seguinte: quando não é concedido uma parte pela parte, o código prevê a possibilidade. 49712. Exatamente. O doutor vai requerer? Vou requerer. Vai requerer? Vou querer Vai só- esclarecer que ponto? É só questão pontual. Ele disse que o brake light só foi acionado próximo da viatura. Ele aciona o brake light antes como forma de dar um início à parada e depois lá na frente. Lá na frente, aí ele fica acionado. Todo o tempo ele está com o brake light acionado. Se passar de novo, excelência, por gentileza, faria essa gentileza? Claro, Aqui, próprio. Nesse ponto, mais ou menos, o brake light acendido. Vamos lá. Defesa não tem nada a esconder, não, doutor. Acelerando. O Adriano Luiz Gustavo falou que ele estava acelerando. Então tá, vamos ver. Ó, brake light, quer ver? Brake light. Ah lá, black light soltou e acelerou e freou de novo. Qual é a contradição? Doutor Zagalo, foi concedido a parte 3 minutos a mais. Obrigado. Então tá aí. Pisou no freio, apagou, acelerou e freou de novo. Não, depois ele freou. Doutor, Doutor, 6 cursos paralelos. 3 minutos a mais. o Adriano disse, ele veio, acelerou. Realmente, obrigado, doutor Zagalo, o senhor até me ajudou, que eu não tinha observado isso daí, não. O Ricardo freia, volta lá, freia, apaga a luz do black light, sinal que ele tirou o pé do freio. Olha lá, aceso, apagou, aceso de novo. Corrobora com o que o Adriano falou.
diminuiu, acelerou e bateu. É a versão do Adriano, mas, obrigado. O senhor me ajudou, doutor Zagalo? Aqui, ó. Vamos lá, volta aqui que eu quero que os senhores observem a conduta do Robinho. Do Robson, aqui, ó. Você vai descer aqui, ó. Desceu, olha lá, ele disparou e correu para trás da viatura. Essa é a conduta de quem quer executar alguém. Aqui, ó, o carro já desceu. Infelizmente, nesse momento, o Ricardo já havia sido alvejado. Volta lá, para vocês verem o Robson aqui. Volta lá. Olha lá, olha o Robson aqui, ó. Atirou e voltou correndo. E o que o Robson disse aqui? Eu achei que os disparos estavam saindo dentro do carro. A conduta dele ali é incompatível com esse medo? Volta lá. Correndo para trás da viatura? Não, queria executar. Então ele se distancia, toma maior distância para evitar o disparo. Eu vou executar, vou tomar distância e vou executar. Aquela é a conduta de quem está com medo. Medo de ser alvejado. O carro, senhores, tinha isso filme. Sabe o que... Vê as coisas, vê aí o laudo de folha. A reprodução, a última reprodução. Eu quero o laudo da última reprodução. A perícia que foi feita na última reprodução, sabe o que o perito disse? Que se esse fato tivesse ocorrido durante o dia, o resultado poderia ser diferente. Está no laudo. Cadê o laudo? Traz para mim, por favor. Perito imparcial também. Perito imparcial. Então veja, senhores jurados. Eu falei que ia aprovar que houve sim a subida na guia, está aprovado. Falei que ia aprovar que a maconha não era velha, está aprovado. Que houve a colisão, está aprovado. Que o Robson se sentiu amedrontado, está aprovado. Adriano disse que acelerou, está aprovado. Qual foi a prova concreta que a acusação apresentou? A moto, tá. Foi filmado o tempo todo. Foi filmado o tempo todo aí. Ah, busca com lanterna. Busca com lanterna. Apresentaram o vídeo? O tempo todo tem câmera em cima lá. Filmando inclusive o carro. Falaram. Mostraram, senhores e senhoras? Eu posso falar aqui que caiu alguém de paraquedas lá. Falar eu posso. Posso falar que pousou um astronauta lá. Mas eu tenho que provar. Aliás, pega o artigo 156 do Código de Processo Penal para mim, por favor. Não, pega cadê o original? Me traz o original, a minha cópia. Volume 6. Está difícil aí, hein? Está difícil. Então, veja bem. Esse é o volume 6. Eu já deixei grifado aqui. E não está numerado aqui a nossa cópia aqui. Pode deixar o código ali que eu já pego. Aqui. O fato que ocorreu em período noturno provavelmente teria outro desfecho se tivesse ocorrido durante o dia. Está na folha 6 do laudo. Minha cópia não está numerada, mas está na folha 6 do laudo, da última reprodução. Vê a folha 6 aqui. Pode falar. Está aprovado também.
Agora, quem alega cabe o ônus da prova, não foi isso que eu disse? Segundo a lei? Pois bem, vamos ver o que diz aqui. Artigo 156 do Código de Processo Penal. E o juiz falou aqui, eu vou seguir a lei. Não foi isso que ele disse? É o presidente. Não tem previsão legal, a lei não diz isso, a lei determina aquilo. Inclusive quanto à questão dos quesitos. Leu até o artigo. Eu vou ler o artigo. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultada ao juiz de ofício. O que interessa essa parte aqui, ó. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Quem está fazendo a alegação aqui que houve fraude? Ministério Público. Provou? Não. Disse que não houve a colisão. Provou que não houve? Eu não tinha que provar que houve. Eu não tenho que provar isso, mas estou provando. A acusação não provou. A guia lá. Eu provei. Eu não aleguei que subiu na guia? Aleguei. A quem incumbe provar? Eu. Trajetória do tiro. Trajetória do tiro. Também está tudo provado. Aqui eu não vou vir aqui vender sonho, não. Tá? Não vou vender sonho para ninguém aqui, não. Quem vende sonho é padeiro, não é advogado. Tá? Pois bem, vamos lá. Eu vou soltar esse vídeo aqui agora, na íntegra. Agora aqui do começo. Tá? Pode soltar. Aqui começa o acompanhamento na Hortifruti. Câmera da Hortifruti. Aí disse que a viatura parou e ficou observando. Deu problema no câmbio lá, o policial nervoso não conseguiu engatar a ré. Ó. Observando o que aí? Não tem mais nada. Deixa rodar, deixa rodar. Não. Disseram aqui que a viatura parou ali para ficar observando. Já tinha todo mundo ido embora. Deixa rodar. O tempo é caro. Deixa rodar. Não pausa não. Por que não está fugindo a velocidade. Mas nós vamos fazer uma comparação já aqui. Você acredita que a velocidade maior foi 45 por hora? É. Aquele jeito. Viaturas. Logo está marcada a batida, só que não foi batida. Acompanhamento, eu não sei o nome das ruas, né, mas é para demonstrar se Ricardo estava ou não fugindo da viatura. Tá? Esse carro prata prestou depoimento nos autos. E ele que apontou que lado o carro estava fugindo. Essa rua que sobe é onde vai dar o batalhão. Onde a moto ficou parada ali, ó. Cadê o laser? A moto ficou parada aqui, ó. Subindo aqui, vai dar no batalhão. Vocês viram como subiu aqui o carro? É 1.0, não consegue subir não. Precisa de corda.
Aquilo que pareceu ser aqui seta é por causa dos galhos, viu? Se os senhores quiserem, levanta a mão que eu volto. Vou falar a lista para defesa real, dos aplicativos, as qualificadoras. Não, eu vou um pouco. Olha aqui. Vou falar. Vou falar que foi um tiro. Não, pode deixar, pode deixar. Essa parte não sei por que ficou assim. Aqui, senhor, a comparação, ó, o farol queimado, o outro não está com o farol queimado. São carros diferentes aqui, ó. Carros diferentes. Preciso comparar a velocidade. Olha a diferença. Que carro o senhor acha que é esse daqui? Farol aceso aqui, ó. Os dois acesos. Olha o rapaz estacionando o carro aqui, ó. Olha outro carro onde que está aqui ainda, ó. Velocidade igualzinha, né? Dos dois. 45 segundos logo. Excelência. Excelência, a terceira manifestação dele. E não foi acrescentado os 3 minutos. O doutor Marco Antônio fez apenas uma parte na palavra dele, foi acrescentado. Então, ele requer vocês mais 3 minutos na palavra. Não, ok, doutor, posso pedir mais 3 minutos? Obrigado, senhor. Olha a diferença na conversão da curva. Acabou, né? Pode pausar. Pode pausar e minimizar isso aí.
senhor jurado, provei que Ricardo estava fugindo. Peguei um outro carro que passou na via, praticamente no mesmo instante, e fiz a comparação, tela lado a lado, para vocês poderem comparar. Fiz a dimensão. Pela velocidade que desprendeu cada veículo, os senhores podem concluir qual era o Fiesta. Não só pela velocidade, mas também pelo farol direito queimado. Farol alto direito queimado. Tá? Então, não tem como negar que aquele veículo era de Ricardo. Inicialmente, a acusação veio dizendo que errou o carro, que perseguiu um Corsa. Acho que deve ter mudado de ideia. Eu não me lembro de ter ouvido falar isso aqui. A imagem deixa extremo de dúvidas. Bom, legítima defesa real. O que é a legítima defesa real? Alguém pode se defender, como exemplo que o doutor Zagalo deu aqui, com a didática que é peculiar? Senhor, eu mexi com a esposa do senhor, o senhor veio me matar, eu, na reação, o mato. O senhor veio com uma arma para cima de mim, por exemplo. Essa é a real, uma arma. O perigo era real e iminente. Perigo real e iminente. Eu saco da minha e atiro o senhor. Essa é a legítima defesa real. Quando o perigo, ele é real. Existe, é fato. Adriano, ao tentar desembarcar da viatura, estava em risco real e iminente? Se sim, resposta pelo crime, pela excludente é legítima defesa real. As imagens mostram. Ele tenta descer, o próprio doutor me ajudou, ele freia, acelera, depois freia. Estava em risco real? Sim. Daí a legítima defesa real. O perigo era real. Quando o Adriano entra na viatura e visualiza um objeto que na cabeça dele, pela questão de luminosidade, ataque de PCC, acompanhamento, pouca luminosidade, etc., todas as circunstâncias que envolveram o fato, ao contrário do que o coronel falou aqui, eu analisei só o fato. Não é isso. Nós devemos analisar não só o crime, mas todas as circunstâncias que envolvem o crime. E é isso que estamos fazendo aqui. Que ele visualizou um objeto na cabeça dele, seria uma arma, ele disse que eu tinha certeza que era uma arma, mas não era. Daí a putatividade. Que é legítima defesa putativa. Diz a lei o seguinte, que aquela ação que, se de fato tivesse ocorrendo aquilo que passou na cabeça do agente, se de fato estivesse passando aquilo, ocorrendo aquilo que passou na cabeça do agente, a ação seria legítima. Seria legítima. Em outras palavras, dizer o quê? Adriano, naquele momento, ele vai atirar em mim. E se fosse isso? E se realmente fosse uma arma? Estaria legitimada a defesa? Real? Estaria, era uma arma. Mas como não estava, o legislador já previu essa tese. Essa situação. Essa situação. Então, pedi para citar um exemplo, não sei quem foi, eu vou citar. Eu chego para o senhor, eu vou matar o senhor. Quando eu cruzar, o senhor vai ver o que eu vou fazer com o senhor. O senhor me aguarde. Eu vou matar o senhor, estou falando. Passa-se 2 meses, o senhor não me vê mais, eu entro para alguma religião qualquer
E me arrependo, falando, puxa vida, rapaz, gente boa, eu me exacerbei, não devia ter feito aquilo, me arrependo. O senhor sabe do arrependimento? Não viu mais? Pois bem, estou passando, vejo o senhor do outro lado da rua. Puxa vida, eu vou lá pedir desculpa para esse rapaz. Eu não deveria ter feito aquilo. E eu vou pegar um santinho aqui, faço esse movimento. O senhor me vê vindo, atravessando a rua, enfiando a mão por dentro da blusa, ele diz que quer me matar. O senhor saca a arma e me dá um tiro. O perigo era real? Não. Mas, e se fosse uma arma? Estaria legítima a sua reação? Estaria. Mas não havia arma. As circunstâncias fez com que o senhor acreditasse que eu iria atirar no senhor. É isso que é a putatividade. Chama-se crime imaginário. É na imaginação do agente, envolvendo todas as circunstâncias do fato, faz com que ele acreditasse que realmente aquela agressão estaria acontecendo. Isso é putativo. Aproveitando a explicação da putatividade, passo então essa putatividade a Luiz Gustavo e ao Robson. Com os disparos que o Adriano fez para o Robson, pelo que ele disse aqui, embora ele tenha dito que viu, outro disse que não viu, já se passaram 4 anos, etc., o nervosismo aqui, tudo isso deve ser considerado. Vendo ou não vendo o objeto? O Robson, vendo ou não vendo? O fator principal são os disparos. Pela corrida que ele deu. Foi mostrado aqui. Ele atira correndo. Acreditou que estava sendo alvejado. Por isso correu. Ele estava sendo alvejado? Não. Se estivesse, seria real. Perigo real e iminente. Não era o caso. Mas ele acreditou que estava sendo atingido. Putativo. As circunstâncias todas fizeram com que Robson acreditasse que estava sendo alvejado. E a imagem é clara. Ele atira recuando. O coronel não falou aqui que tem que se abrigar? Ele atirou e buscou o abrigo. É isso que ele fez. Mesma coisa, Luiz Gustavo. Ele disse que viu um objeto, acreditou ser uma arma, ouviu os estampidos, o vidro estourando. O que os senhores imaginariam? Houve estampido, o vidro estourando, os senhores e senhoras olharam, viram o objeto que na cabeça dos senhores seria uma arma, o senhor com uma arma na mão, não se poderia esperar outra reação, senhores jurados e juradas. Isso tudo ocorre em frações de segundos. Eles não têm tempo para parar, pegar uma lanterna, clarear, ver. Não é uma arma, é um celular. Os senhores devem imaginar o seguinte: eles saíram com a intenção de matar alguém. Lá no quartel, os 3 se reuniram. Olha, se nós pegarmos, vamos matar. Será que falaram isso? Tentaram abordar. Não tiveram oportunidade. Aí disseram aqui, bom, uma das qualificadoras, recurso que dificultou a defesa da vítima. Porque 3 atiraram contra o homem desarmado. Senhores jurados, o fato da pessoa estar desarmada por si só não configura essa qualificadora entendimento jurisprudencial. Não configura. A chance que Ricardo teria, então, para se ver salvo, competia a ele. Por exemplo, subindo, poderia ter entrado à direita, lá na casa dele, não fez. Optou em continuar fugindo. Subiu a rua, como é que chama a rua? Juranda.
subiu a rua Juranda, que é aquela pontezinha que vai dar lá no quartel. Foi dito aqui, se subisse, entrasse à direita e esquerda, logo ali, questão de, se não me falha a memória, 100, 200 metros, era um batalhão. Poderia ter ido para o batalhão, não foi. Pegou a esquerda, a viatura do tático, posicionou, subiu em cima da guia, fugiu. Depara com uma outra viatura laser, tenta passar pela viatura. Onde é que está o recurso que dificultou a defesa dela? Alguém colocou Ricardo numa emboscada? Dissimulou alguma coisa? Ricardo, vem cá, eu estou te devendo, eu vou pagar você. Vem cá, meu amigo, eu vou pagar. Chegou lá e executou ele? É isso que aconteceu? Então, se os senhores resolverem condenar, peço que absolvam pela legítima defesa real e imputativa. Essa é a tese principal. É essa que deve prevalecer. As demais são opções para os senhores jurados. Como eu também avisei os senhores da dúvida. Havendo dúvida sobre tudo isso, a lei manda absolver. Artigo 386. Se os senhores quiserem, levanta a mão que eu leio para os senhores. Artigo 386, inciso 6 e 7. Então, senhores jurados, a tese principal é a absolvição. Mas os senhores podem não concordar com os argumentos defensivos, embora, entendo eu, que estejam muito bem expostos e claros. E condená-los. Está presente esse recurso que dificultou a defesa da vítima? Óbvio que não. Não houve nenhum recurso que dificultou a defesa da vítima. Poder ter ido para casa, não foi. Quartel, não foi. Viatura, mandou parar, não parou. Outra viatura manda parar, segue. Senhores, compete à polícia cessar essa perseguição, cessar essa alta velocidade. Porque enquanto ele está em alta velocidade, como foi dito aqui pelo doutor Hermínio, taxista, homem humilde, e querem querer que ele tinha interesse, que era colega, não era colega, não conhecia ninguém lá, não. Não conhecia nenhum dos acusados, trabalhava em outro batalhão. Disse, quase me atropelou. E disse que ouviu sirene. O áudio, infelizmente, não tem áudio. Então, a oportunidade para o Ricardo se entregar, teve. Para ir para a casa dele? Teve. A própria família, que tem o meu respeito, disse aqui, nós não sabemos o porquê que ele mudou o caminho. Eu também não sei. Teve a oportunidade de ir ao batalhão? Teve. Foi? Não. Teve a oportunidade de parar lá com o tenente, hoje é o tenente Pedroso. Parou? Não parou. Teve a oportunidade de parar nessa abordagem. Parou? Não parou, ele colidiu. É diferente. Então, não há esta qualificadora. Também não há a qualificadora do motivo torto. Porque fugiu, eles entenderam que porque fugiu teria que matá-lo. Eu não sei qual é a prova que a acusação, que quem alega incumbe provar, trouxe para provar isso. A não ser palavras, falácias, conjecturas. Aliás, qualificadora em homicídio é como orégano na pizza. Coloca-se lá. Ampliar a acusação. Os senhores acreditam mesmo que os 3 acusados tiveram a intenção de matar Ricardo porque ele fugiu? Ele fugiu, tem que morrer. Em outras palavras, seria isso. Quem foge de mim tem que morrer. Vocês acreditam que eles pensam assim? Os
Você acredita que eles pensaram assim? Qual é o caráter deles? No interrogatório eu disse: vocês deveriam ser corruptos. Imediatamente, eu toquei na alma deles, na honra deles, eles choraram. Se eles fossem o bracinho curto, o mão cansada, não estava respondendo isso daqui, porque o mão cansada, o bracinho curto, o vagabundo, o policial preguiçoso, não tem ocorrência, não pega nada e não se envolve com nada. Nada, é um cone, como nós chamamos dentro da polícia. Aquele policial ali é um cone, é uma maçaneta. Esse é o linguajar que nós chamamos daquele policial vagabundo, preguiçoso. E, aliás, preguiçoso não trabalha na força tática, como foi dito aqui. Mas eu fiz questão de cutucar, porque eu fui policial, eu sei o quanto dói você ser chamado de corrupto. Eu saí da polícia porque a população não reconhece. E eu não vou dar minha cara para tomar tiro por uma população que só sabe me chamar de corrupto, de violento, de assassino. Por que eu vou dar o meu peito para tomar tiro por uma sociedade que só sabe falar mal de mim? Morreu um amigo meu. Sabe o que a PM fez com a família desse policial amigo meu? Nada. Nada. Nem caixão deu. Voltei para trabalhar no dia seguinte. Era muito amigo meu. Eu tinha treinado ele na força tática. Cheguei fardado, esqueci a roupa de educação física. Desci do carro, abatido. Veio o tenente para falar comigo. De Paula, cadê a roupa de educação física? Tenente, me desculpa, eu esqueci. Acabei esquecendo. Mas você não sabe que todo dia é assim? Vai para o inferno. Morreu um componente da equipe, do pelotão, que vem me falar em roupa de educação física, como se nada tivesse alterado. Morreu um frango, degolou, é só um frango. Naquele momento eu falei: eu não vou servir mais na Polícia Militar. 5 medalhas eu tenho, todas. Acima das medalhas, tenho eu um certificado de gratidão por bom serviço prestado à sociedade paulista. Pedi baixa. No 4º ano de Direito. Não era advogado ainda não. Porque eu sei que o sistema é corrompido. A família da vítima tem razão quando disse isso aqui. E eu não vou ficar em um sistema corrompido. Corrompido não é de corrupção, é de falhas. E este mundo, senhores jurados e juradas, é o mundo que os 3 acusados vivem. Se fossem corruptos, não estavam aqui. E se sentassem ao banco dos réus, a pena que eles incorreriam não seria esta que está sendo submetida aqui. Valeria a pena. Valeria a pena, diante das circunstâncias, serem policiais corruptos. Eu vou encerrar minha fala por um vídeo que fala sobre os atentados. E após o vídeo, o Dr. Marco Antônio assumirá a tribuna. Peço aos senhores jurados e juradas, façam justiça e absolvam os 3.